Os anjos caídos de Enoque, vilões cruéis ou vítimas virtuosas. O livro de Enoque conta a história dos vigilantes, anjos que tomaram esposas dentre os homens e lhes ensinaram algumas ciências. Esses vigilantes eram vilões cruéis ou vítimas virtuosas. Livro de Enoque conta a história de 200 vigilantes, ou anjos, enviados para vigiar a humanidade. Esses vigilantes conspiraram para cometer pecados ao tomarem mulheres humanas como esposas e terem filhos com elas. Eles também ensinaram aos humanos muitas habilidades relacionadas às diferentes disciplinas da ciência que praticamos hoje. Deus condenou esses anjos caídos por suas ações e designou arcanjos para confiná-los no Tártaro até o julgamento final. Deus encarregou os arcanjos de lidar com os anjos caídos rebeldes. Ele também instruiu os arcanjos a mostrarem a Enoque, o personagem principal do livro de Enoque, o que aconteceria com os vigilantes e seus descendentes. No processo, diferentes arcanjos mostram a Enoque o funcionamento da criação, especialmente o dos corpos celestes, e como eles impactam o homem. À primeira vista, o conhecimento que os vigilantes transmitiram aos humanos não parece muito diferente daquele que os arcanjos compartilharam com Enoque. Além disso, o conhecimento que os vigilantes compartilharam com os humanos é considerado ciência por muitos leitores hoje. É o conhecimento que se enquadra em vários campos da ciência e da arte. Então, as ações dos vigilantes foram virtuosas e a serviço da humanidade, ou foram esses anjos instigadores da violência? Os vigilantes desceram à terra nos dias de Jared, o pai de Enoque. Jared era da 6ª geração de Adão. Os vigilantes conspiraram para tomar esposas e ter filhos com mulheres humanas, em vez de zelar pela humanidade como os vigilantes deveriam fazer. Eles também ensinaram aos humanos diversas ciências e habilidades. Enoque, os Vigilantes 3, versículos 2 e 7. O desejo dos vigilantes por mulheres humanas nasceu da luxúria. A mistura de vigilantes e mulheres humanas resultou nos Nefilim. Esses gigantes eram indivíduos violentos e destrutivos que não tinham consideração pela vida. A rebelião dos vigilantes resultou em eles se tornarem anjos caídos. Alguns dos vigilantes também ensinaram habilidades proibidas aos humanos. Azazel, por exemplo, ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e deu-lhes a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e pulseiras, e ornamentos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras caras, e todas as tinturas coloridas. Em termos modernos, isso é metalurgia e cosmetologia. Metalurgia é a arte de extrair metais da rocha e moldar esses metais em vários instrumentos e artefatos. Azazel ensinou os humanos a moldar o metal em armas, ornamentos e pulseiras, e como colocar pedras preciosas neles. Cosmetologia é a habilidade ou prática profissional de embelezar o corpo através da aplicação de pó pigmentado e acessórios. Senjasa, o líder dos 200 vigilantes, ensinou encantamentos e cortes de raízes, enquanto Armaros os ensinou como resolver encantamentos. Baraquijal ensinava astrologia, enquanto Cocabel compartilhava informações sobre as constelações. Ezequiel compartilhou o conhecimento das nuvens. Araquiel instruiu sobre os sinais da terra. Shamsiel sobre os sinais do sol e Sariel sobre o curso da lua. Esta ciência parece bastante inocente e se correlaciona com muitas práticas e campos de estudo modernos. Alguns estudiosos interpretaram o corte de raízes como uma referência à prática da fitoterapia ou à produção agrícola, e as referências às constelações, ao sol e à lua ao estudo da astronomia. Algumas pessoas podem considerar o ato dos vigilantes de ensinar essas ciências à humanidade como virtuoso, projetado para elevar a humanidade e aumentar seu conhecimento. Mas foi? Foi ciência ou feitiçaria? Os primeiros leitores cristãos de Enoque, muitos dos quais acreditavam que o livro era uma fonte válida para a teologia, tinham uma visão muito diferente do que os vigilantes estavam fazendo. Eles entendiam os ensinamentos de Senjasa sobre encantamentos e corte de raízes como prática de bruxaria. Irineu, por exemplo, considerou os encantamentos e o corte de raízes como a descoberta de substâncias raras, poções de amor, aversões, amores, concupiscência, restrições de amor, feitiços de feitiçaria e toda feitiçaria e idolatria odiosas a Deus. Os outros ensinamentos sobre astrologia,
Os corpos celestes e a terra deram origem a adivinhos, augúrios, mágicos e outras formas de praticantes das artes das trevas. Não era a ciência praticada hoje. Os ensinamentos de Azazel, um anjo caído, podem, à primeira vista, parecer inócuos, uma das primeiras formas de metalurgia e cosmetologia. O vigilante Azazel está associado à confecção de objetos de metal, como armas, pulseiras e joias com inserções de pedras caras, e à arte de usar cosméticos. Seus ensinamentos tiveram uma influência corruptora sobre a humanidade e levaram a muita fornicação, degradação e violência. As informações do livro de Enoque têm paralelos com Gênesis. A instrução de Azazel logo levou à indústria. Lameque, na linhagem de Caim, foi a 7ª geração desde Adão e justapõe Enoque, um homem justo. Lameque foi o primeiro polígamo, tendo 2 esposas, Ada e Zilá. Ada significa ornamento, e os nomes no Antigo Testamento muitas vezes apontam para caráter ou natureza, o que implica que ela talvez gostasse de se embelezar com maquiagem e acessórios como pulseiras de metal e joias com inserções de pedras preciosas. O filho que Lameque teve com sua outra esposa, Zilá, chamava-se Tubal-Caim, o que o aponta como um personagem semelhante a Caim. A Bíblia o descreve como o forjador de todos os instrumentos de bronze e ferro. Gênesis 4, versículo 22. Ele provavelmente fabricou ornamentos e armas em grande escala. Lameque era um homem propenso à violência que ameaçava qualquer adversário com ferimentos mortais. Gênesis 4, versículos 23 e 24. Sua propensão à violência é paralela à circunstância descrita no livro de Enoque, onde os homens pereceram, choraram e seu clamor subiu ao céu. Enoque, os Vigilantes 3, versículo 14. Foi o derramamento de sangue entre os homens que fez com que os arcanjos invocassem a ação de Deus. Enoque, os Vigilantes 4, versículo 1. Contudo, não eram apenas os homens que eram violentos. A descendência dos vigilantes e das mulheres humanas, os gigantes, consumiu tudo o que os homens reuniram. Quando os humanos não conseguiram mais sustentar os gigantes, eles começaram a se alimentar de humanos também. Os gigantes então se voltaram contra o reino animal e, eventualmente, uns contra os outros. Castigo dos anjos caídos. Os vigilantes receberam uma punição severa por desviar a humanidade. Eles veriam seus descendentes, os gigantes, assassinados e destruídos. Enoque, os Vigilantes 25 e 24. Deus negou seu pedido de misericórdia. A destruição dos gigantes aconteceu de 2 maneiras. Primeiro, muitos gigantes se voltaram uns contra os outros, devorando a carne uns dos outros e bebendo o sangue uns dos outros. Enoque, os Vigilantes 3, versículo 14. Em segundo lugar, aqueles que restaram foram destruídos no dilúvio. Enoque, o livro de Noé, 1, versículo 15 e 16. A punição dos vigilantes não terminou aí. Deus instruiu uma seleção de arcanjos para amarrar os vigilantes e lançá-los em uma parte alocada do submundo chamada Tártaro. Os vigilantes caídos deveriam permanecer lá até o julgamento final. Os vigilantes versus os arcanjos. Os vigilantes, ou anjos caídos, compartilharam informações sobre os corpos celestes com os humanos e foram punidos por isso. Os arcanjos compartilharam informações sobre os corpos celestes com Enoque sem punição por suas ações. Quais foram as diferenças entre os 2 atos? Não era da competência dos vigilantes fornecer conhecimento aos humanos. O livro de Enoque afirma que Azazel ensinou toda a injustiça na terra e revelou os segredos eternos que estavam no céu, que os homens estavam se esforçando para aprender. Azazel e os outros anjos caídos não estavam autorizados a compartilhar suas informações com os humanos. Os ensinamentos dos vigilantes levaram à injustiça, à impiedade e ao pecado. Os resultados do conhecimento que os humanos adquiriram dos anjos caídos os prejudicaram e fizeram com que se separassem de Deus e se tornassem iníquos. Eles começaram a praticar o ocultismo e usaram magia, poções e feitiços uns nos outros para influenciar e manipular uns aos outros. A interação depravada entre os anjos caídos e os humanos culminou no nascimento dos gigantes.
Esses gigantes tipificaram o resultado destrutivo da mistura dos vigilantes e dos humanos, e, eventualmente, resultaram na destruição quase completa de ambos. O conhecimento que os arcanjos compartilharam com Enoque era uma questão completamente diferente. Deus autorizou os arcanjos a compartilharem seu conhecimento sobre os corpos celestes e seus movimentos com Enoque. Não era o conhecimento que levaria às práticas ocultas, mas a ciência que pertencia a OS ciclos, estações e sistemas que Deus criou e estabeleceu. A partilha deste conhecimento trouxe Enoque e as poucas pessoas fiéis que permaneceram num relacionamento mais próximo com Deus. Enoque, os vigilantes, 7, versículo 68. Anjos caídos de Enoque, em conclusão. Os vigilantes tornaram-se anjos caídos porque estavam mais preocupados com seus desejos do que em fazer o que foram designados para fazer, zelando pela humanidade. Eles decidiram se casar e ter filhos com as filhas dos homens, resultando em gigantes como descendentes. Eles também ensinaram à humanidade como fazer armas, como fazer enfeites e como usar cosméticos. Todas essas coisas prejudicaram a humanidade e eventualmente levaram à sua destruição. Os vigilantes não tiveram intenções nobres com as ações que tomaram. Pelo contrário, parecem ter se decidido a fazer o que era do seu interesse egoísta. Em vez de serem observadores, tornaram-se abusadores. Não houve nada de virtuoso nos seus atos e, considerando os resultados das suas ações, deveríamos considerá-los os vilões desta história. Qual sua opinião? Deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.